Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química e nessa videoaula apresentarei para vocês a resolução comentada das questões da nossa avaliação multidisciplinar. A geometria de uma molécula é informação muito importante, uma vez que define algumas propriedades do composto, como a polaridade, a solubilidade, o ponto de fusão e ebulição. Em relação à geometria das moléculas que constituem as substâncias fosgênio, COCl2, amônia, NH3 e tetracloreto de carbono, CCl4, é correto afirmar. Então, para responder essas questões, nós precisamos conhecer a geometria das três moléculas, do fosgênio, da amônia e do tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono, amônia e fosgênio. A geometria do tetracloreto de carbono é a geometria tetraédrica, a da amônia piramidal e do fosgênio trigonal planar. Então, nós temos aí dentre as alternativas, a alternativa correta é a alternativa de letra C. As substâncias água, H2O e dióxido de carbono, CO2, apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas das substâncias é correto afirmar-se que. Então, para responder essa questão, a gente precisa analisar a natureza das ligações, se são ligações polares ou não. A questão já está dizendo que todas as ligações que compõem as moléculas das substâncias são ligações polares, tá? E a geometria. Então, analisando para a água, geometria angular, e para o CO2, geometria linear. Além de saber a geometria, para encontrar a polaridade da molécula, a gente precisa fazer a soma vetorial e descobrir o vetor momento de polo resultante. Só que em aula eu discuti com vocês que existe outra forma para a gente saber se o momento de polo resultante é igual ou diferente de zero. E qual é essa forma? Sempre contar as nuvens eletrônicas e comparar com a quantidade de átomos do mesmo elemento químico que está ligado ao átomo central. Se coincidir as nuvens eletrônicas com a quantidade de átomos ligados ao átomo central, a molécula vai ter momento de polo resultante igual a zero, portanto a molécula será apolar. Se não coincidir, o momento de polo resultante diferente de zero e a molécula será polar. Então aqui agora a gente vai contar as nuvens eletrônicas para poder chegar à conclusão da resposta correta. Então, para a água, temos uma nuvem eletrônica, que corresponde a um par de elétrico não ligante, duas nuvens eletrônicas, que corresponde a outro par de elétron não ligante, três, que corresponde a uma ligação entre oxigênio e hidrogênio, quatro, que corresponde à quantidade, ou corresponde à ligação entre oxigênio e hidrogênio. Aqui nós temos o seguinte, é uma geometria angular, né? Pelo fato de ser uma geometria angular, quando a gente for fazer um momento de polo resultante, a gente vai encontrar um valor diferente de zero. Tá? Uma forma de ver isso, como estou mostrando para vocês, é contar as nuvens eletrônicas e os átomos ligados ao átomo central. Como aqui é diferente, momento de polo resultante diferente de zero, então a molécula da água é uma molécula polar. Já para o CO2, a gente tem que sempre observar os pares de elétrons ao entorno do átomo central. Aqui nós temos uma nuvem eletrônica, representada pela ligação dupla, duas nuvens eletrônicas, que por sua vez coincide com a quantidade de átomos ligados ao átomo central. E aí quando a gente faz essa soma vetorial, pelo fato de CO2 apresentar uma geometria linear, a gente vai chegar à conclusão que o momento de polo resultante ele é igual a zero. Então, para essa questão, resposta afirmativa, resposta de letra C. Apenas o CO2 é apolar, pois apresenta geometria linear. Considerando que as moléculas dos hidrocarbonetos, compostos orgânicos constituídos por carbono e hidrogênio, são moléculas apolares, e por esse motivo as interações entre as moléculas são do tipo forças dispersivas de London. Qual hidrocarboneto tem maior temperatura de ebulição? Aqui essa questão ela já está dando algumas informações que a gente precisa ficar atento. É que
as moléculas do hidrocarboneto é composto somente por carbono e hidrogênio. A polaridade dessas moléculas são moléculas apolares e, portanto, o único tipo de interação entre moléculas formado é interações do tipo força dispersiva de London. Tá. Se todas as interações são do tipo são da mesma natureza, como é que a gente vai fazer para poder descobrir qual tem a maior temperatura de ebulição? Aqui não precisa fazer cálculo e nem precisa analisar a estrutura, é só observar o tamanho da molécula. Por exemplo, o metano eu sei que tem um carbono e 4 hidrogênios, tá? É uma molécula que tem menor massa quando comparado com a molécula do propano, que tem 3 carbonos e 8 oxigênios, tá? E assim sucessivamente. Quanto maior a molécula, maior os pontos de interação entre as estruturas moleculares. Portanto, mesmo tendo as mesmas naturezas de interação, a gente tem que o hexano, devido ao seu tamanho, apresenta maior temperatura de ebulição. Composto como fluoreto de hidrogênio, HF, amônia, NH3 e água, H2O, apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição quando comparados com o ácido sulfúrico, H2S, e o ácido clorídrico, devido. Tá. Todos esses exemplos aí desses compostos, eles são constituídos por moléculas polares, tá? Só que o que difere os 3 primeiros exemplos dos compostos constituídos por moléculas de HF, NH3 e H2O é que o hidrogênio está ligado aos elementos mais eletronegativos e, portanto, a interação é a interação mais intensa do que a interações de Kenso entre as outras moléculas polares. Portanto, essa interação mais intensa é a interação do tipo ligações de hidrogênio. E a resposta correta, né, para essa questão é a letra D. Então, essa diferença ocorre devido às ligações de hidrogênio entre as moléculas de cada composto. Numa reação de produção da amônia, reagiram-se 840 gramas de gás nitrogênio e uma quantidade suficiente de gás hidrogênio, gerando um rendimento de 50%. Qual foi a massa de amônia obtida? Então, ele deu a questão da reação N2 mais H2 formando NH3. Vocês têm que tomar muito cuidado porque essa reação ela não está balanceada, tem que fazer o balanceamento. Quando a gente faz o balanceamento, a gente identifica os seguintes coeficientes estequiométricos: 1 para o nitrogênio, 3 para o H2 e 2 para a amônia, 2 mols, tá? E aí, para resolver essa questão, precisamos calcular ou encontrar a massa molar dos componentes de nosso interesse, que aí vai ser amônia e nitrogênio. Quando eu faço isso, descubro que a massa molar para o nitrogênio é 28 gramas por mol e para a amônia é 17 gramas por mol. E aí agora é só montar a regra de 3 e resolver a questão. Lembrando que quando a gente encontrar o rendimento teórico, a gente precisa considerar que o rendimento real ele não é 100%, ele é de 50%, tá? Então vamos lá. Amônia, como eu tenho 2 mols aí presentes na reação, a proporção é de, convertendo isso em massa, 34 gramas. 2 mols vezes a massa molar, 34 gramas. Para o N2 eu tenho só 1 mol, depois que eu fiz o balanceamento, vezes a massa molar, que é 28 gramas por mol, tem-se que 28 gramas de nitrogênio reage, teoricamente, para produzir 34 gramas de amônia. Tá? Então, 1 mol vezes 28 igual a 28. Então, vamos montar a regra de 3. Amônia e nitrogênio. 34 gramas de amônia está para 28 gramas de nitrogênio. X gramas de amônia vai ser obtida quando a gente tem 840 gramas de nitrogênio. Resolvendo essa regra de 3, x igual a 34 vezes 840 dividido por 28. X igual a 1020 gramas. Aí vocês têm que prestar atenção que ele diz que o rendimento é de 50%. Então, teoricamente, se o rendimento
fosse de 100%, iria produzir 1020 gramas, mas o rendimento é de 50%. Então, como o rendimento de amônia é de 50%, o que a gente faz? Rendimento é igual ao valor real dividido pelo valor teórico, que é 1020 gramas. Coloquei 0,50 porque é o mesmo que 50%. Fazendo essa conta, y é igual a 1020 vezes 0,50, y é igual a 510 gramas. Então, resposta certa, 510 gramas. O calcário, carbonato de cálcio, CaCO3, é um minério utilizado para se fabricar a calvígene, óxido de cálcio, CaO. No entanto, além do carbonato de cálcio, esse minério geralmente vem acompanhado de outras impurezas em sua constituição, tais como areia, o carvão e outras substâncias em pouca quantidade. Qual a massa de gás carbônico obtida na decomposição de 300 gramas de calcário contendo 70% de carbonato de cálcio, CaCO3? Então, a primeira coisa é analisar a equação e ver se ela está devidamente balanceada. Quando a gente faz essa análise para essa equação específica, a gente já observa que está balanceado, então a gente não precisa mexer no balanceamento, tá? Para essa questão, eu preciso de quais informações? Da massa do CaCO3 e da massa CO2, porque são os componentes dessa reação de nosso interesse para poder obter o resultado. Então, a massa molar de CaCO3, vocês precisam encontrar isso, e ela tem um valor de 100 gramas a cada mol. E a massa molar de CO2, 44 gramas por mol. Sabendo disso, vamos ver como é que fica a proporção de cada um para montar a regra de 3. Lembrando que a pureza do carbonato de cálcio, ela é de 70%, não pode esquecer disso. Então, se eu tenho uma massa de 300 gramas, tá? Essa massa só contém 70% de carbonato de cálcio. Então, tenho que fazer 300 vezes 0,7, que é o correspondente a 70%. Então, para essa questão, eu vou trabalhar com a massa de 210 gramas. Montando a regra de 3. Antes de montar, vamos ver as proporções. CO2, como só tem um mol, e cada mol vale 44 gramas, então eu tenho 44. 1 mol vezes 44 igual a 44. CaCO3 é 1 mol também que está representado na equação, vezes 100, que é a massa molar, igual a 100 gramas. Então, montando 1 vezes 100 igual a 100. Montando a regra de 3, comparando o CO2 com o CaCO3. Tá? Eu tenho 44 gramas de CO2, que é produzida a partir de 100 gramas de CaCO3. Mas, quanto será de CO2 produzido, que é isso que pergunta a questão, a partir de 300 gramas de calcário, ou seja, o calcário contém CaCO3, mas tem um grau de pureza de 70%. Então, a massa que eu vou utilizar aqui para resolver essa questão é o correspondente ao 70%, que é 210 gramas. Resolvendo essa regra de 3, vai ficar x igual a 44 vezes 210 dividido por 100. X igual a 92,4 gramas. Resposta correta, 92,4 gramas. Admitindo que na reação entre o monóxido de carbono, CO, e o gás oxigênio, O2, há excesso na quantidade de um dos reagentes. Qual a massa de gás carbônico presente no final da reação, quando 112 gramas de monóxido de carbono reage com 96 gramas de oxigênio em um recipiente fechado? Aqui, pessoal, para resolver essa questão, a questão já dá alguns indícios. Está dizendo que há um dos reagentes em excesso. Se tem um reagente em excesso, é porque tem um reagente limitante. E a produção de CO2 vai ser determinada pelo reagente limitante, né? Porque é o reagente limitante que vai definir a quantidade de produto formado, certo? Então aqui a gente vai fazer a regra de 3, certo? Com os dados que a gente tem de massa dos reagentes, e depois de fazer as duas regras de 3, já que a gente tem dois reagentes, o CO e o O2, a
a gente vai avaliar qual deles produziu menos. E a partir da menor massa que foi produzida de CO2, certo? Vai ser a resposta de nossa questão. Então vamos lá. Quais são as informações que a gente tem? Precisa ter, identificar o balanceamento, está balanceada a reação, e depois saber as massas molares do CO, do O2 e do CO2, já que a gente vai trabalhar com todos aí. Então, CO, a proporção em massa entre CO e CO2, dada pela equação. Eu tenho 2 mols de CO, cada mol de CO vale 28 gramas, então a gente tem a massa de 56. De CO2 também tem 2 mols, só que a massa de cada mol de CO2 equivale a 44, então a gente tem aí 88 gramas. Vamos montar agora a regra de 3, CO e CO2. Tá? 56 gramas de CO produz 88 gramas de CO2. Quando a gente tem 112 gramas de CO, irá produzir quanto de CO2? Então vamos resolver essa regra de 3. X igual a 112 vezes 88 dividido por 56. X igual a 176 gramas. Essa é a massa de CO2 que é produzida a partir da quantidade de monóxido de carbono, que em massa é 112 gramas. Agora vamos ver para o outro reagente, quanto é que o outro reagente pode produzir, né, com a massa que está aí disponível. Então, O2, 1 mol vezes 32 gramas, 32. E CO2, 2 mols vezes 44, igual a 88 gramas. Vamos montar nossa regra de 3, comparando quanto de CO2 vai ser produzido a partir do O2. Então, 32 está para 88, 96 gramas, que é o que tem de oxigênio, vai produzir X de CO2. Fazendo essa conta, X é igual a 96 vezes 88, dividido por 32. X igual a 264 gramas. Qual a conclusão que a gente pode chegar disso? Esses dados. Quem é um reagente limitante? É o CO, porque é o que, com a massa disponível, que vai possibilitar a produção de menor massa de CO2. Então, o reagente limitante é o CO. Mas não é essa a pergunta da questão. Porque a pergunta da questão é com a massa de gás carbônico que vai ser presente. Obviamente, a massa de gás carbônico presente no final da reação vai ser determinada pela massa do reagente limitante. Então, vai ser 176 gramas. Sabendo que o cloro pertence à família dos halogênios, a substância no qual o cloro apresenta o número de oxidação máximo é. Aqui, para descobrir o número máximo de oxidação do cloro, a gente pode fazer de duas formas. Como assim? Ou faz consultando aquela tabela com o número de NOx conhecidos, né? Que o cloro ele tem NOx -1 quando ele está em uma estrutura onde não tem oxigênio, ou o cloro tem NOx 0 quando ele forma substância simples. Ou, se não contemplar por nenhuma desses dois NOx conhecidos, a gente tem que pensar em fazer soma de NOx, tá? Então é isso que eu vou fazer para a gente descobrir a resposta correta da questão. Então vamos lá. Cl2O5, NOx do cloro, como eu tenho 2 cloros, 2x. Não posso atribuir nenhum NOx conhecido porque eu tenho oxigênio aí na composição da substância. NOx do oxigênio, menos 2. Esse é o NOx conhecido. Então, quando eu for armar, vai ser 2x mais menos 10. Max, por que menos 10? Porque tem 5 oxigênios na composição. Aí você multiplica menos 2 vezes 5. Então vai ficar 2x igual a mais 10. Portanto, o NOx do cloro nessa situação, x vai ser igual a mais 5. Temos que analisar os demais para comparar. HCl. HCl tem oxigênio na composição? Não tem. Cloro é da família 7A, logo o NOx do cloro vai ser -1. Cl2O
tem oxigênio na composição, a gente precisa descobrir o NOx do cloro a partir da soma dos NOx. NOx do cloro 2x, porque eu tenho que colocar 2x porque eu tenho 2 cloros na composição. NOx do oxigênio menos 2. Quando a gente vai arrumar a equação, menos 2 vezes 1, porque eu só tenho um oxigênio, igual a menos 2. Então, armando agora a soma dos NOx. 2x mais menos 2 igual a 0. 2x igual a 2. X igual a mais 1. HClO4, mesma coisa. O NOx do hidrogênio, eu falei em aula para vocês que toda vez que o hidrogênio ele forma um composto molecular, o NOx dele é mais 1, tá? NOx do cloro X, NOx do oxigênio menos 2. Só que aí nós temos 4 oxigênios na composição, então tem que multiplicar menos 2 vezes 4 menos 8. Armando a conta vai ficar 1, que é o NOx do hidrogênio, mais X, que é o NOx do cloro, mais menos 8 igual a 0. X é igual a mais 8 menos 1. X vai ser igual a mais 7. Então, para essa composição, cloro tem NOx mais 7. Cl2, substância simples, então o NOx do cloro vai ser igual a 0. Então, qual a situação o cloro apresenta maior número de oxidação? Quando ele está na composição do HClO4. Um detalhe, vocês perceberam que em todos os exemplos eu igualei a 0. Igualei a 0 por quê? Porque nenhuma das substâncias apresentou carga diferente de 0. Tá? Então, todos aí, a soma de todos os NOx tem que dar igual a 0. Por isso que eu igualei a 0. Ok? Na equação representativa de uma reação de oxidação, a equação é níquel mais íons cobre, formando íon níquel 2+, mais cobre. Então a primeira coisa para a gente saber quem oxidou e quem reduziu, já que trata-se de uma reação de oxo-redução, onde há transferência de elétrons, a gente precisa identificar o NOx de cada componente da reação, cada espécie química que foi a reação. Níquel, 0, já que é uma substância simples. O cobre 2+, é um íon monoatômico, então o NOx dele é a carga do íon, mais 2. O níquel 2+, pelos mesmos motivos, é um íon monoatômico, a carga mais 2. E o cobre, substância simples, NOx igual a 0. Analisando a variação de NOx das espécies, a gente precisa identificar agora quem oxidou e quem reduziu. Quem oxidou é quem perdeu elétrons, seu NOx aumentou. Quem reduziu ganhou elétrons, seu NOx diminuiu. Então, oxidou. O níquel saiu do NOx 0 para o níquel 2+. E quando ele muda de níquel 0 para níquel 2+, oxidou. Reduziu o cobre 2+, porque o seu NOx variou de 2+ para 0. Houve ganho de elétrons. Tá? Quem oxida provoca a redução da outra espécie, então eu classifico o níquel como agente redutor. E quem reduz provoca a oxidação da outra espécie. Então a gente classifica o cobre 2+ como agente oxidante. E, portanto, a resposta correta para essa questão é a letra C. O ferro galvanizado apresenta ser revestido por uma camada de zinco. Se um objeto desse material for riscado, o ferro ficará exposto às condições do meio ambiente e poderá formar o hidróxido ferroso. Nesse caso, o zinco, por ser mais reativo, regenera o ferro, conforme a reação representada abaixo. Sobre essa reação pode-se afirmar. Então, nós temos uma reação de oxirredução. Para poder saber qual espécie reduziu ou qual espécie oxidou, nós precisamos calcular um NOx e fazer a análise da variação do NOx. Tá? Aqui a gente pode utilizar como estratégia os NOx conhecidos, tá? Os NOx de substância simples, que é igual a 0, NOx de substância simples, e caso não tenha nenhum NOx conhecido e nem a substância seja simples, a gente precisa fazer soma de NOx para poder encontrar, tá?
Para algumas situações, fazendo isso, no primeiro caso, soma de NOx. Então a gente encontra o NOx do ferro mais 2, do oxigênio, que é o NOx conhecido, menos 2, do hidrogênio mais 1. Zinco, substância simples, NOx 0. No produto, o zinco, no hidróxido de zinco, o NOx mais 2. Aqui também só descobre o NOx do zinco fazendo a soma dos NOx, tá? Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. E o ferro, como está na forma de substância simples, 0. Então, analisando qual foi o elemento que oxidou e qual foi o elemento que reduziu. Tá? Oxidou. Oxidar é perder elétrons, então o NOx aumentou. Qual elemento, né, teve o seu NOx variado para mais? O zinco. Ele saiu de zinco 0 para zinco mais 2 na composição do hidróxido de zinco. Então nós temos aí o zinco que teve seu NOx aumentado, consequência de perda de elétrons ou oxidação. Reduziu, então a gente tem a variação do NOx aí, além do zinco, a gente tem a variação do NOx do ferro, tá? O ferro do hidróxido ferroso aumentou seu NOx, né, quando comparado com o ferro que está presente no produto. Saiu de mais 2 para 0. Desculpe, diminuiu o seu NOx. Diminuir NOx, corrigindo, não aumentou. Diminuir NOx quer dizer que houve ganho de elétrons, então ele reduziu. Então, resposta correta, letra B.